Bom dia, aqui é a professora Thalissa e hoje nós vamos falar sobre os peixes ósseos, também chamados de osteites. Os peixes ósseos são divididos em dois grupos, os sarcopterídeos e os actinopterídeos. Não precisam ficar preocupados com esses nomes, não vou cobrar que vocês saibam de cor cada um deles, mas apenas para que vocês conheçam. Então, os peixes ósseos são divididos nesses dois grupos. Os sarcopterídeos, eles apresentam uma nadadeira lobada, né, mais arredondada, como vocês estão vendo aqui na figura, que são nadadeiras carnosas com uma maior quantidade de músculos e os ossos são mais fortes, mais robustos. Abrange cerca de 8 espécies, incluindo peixes pulmonados. Já os actinopterídeos, eles têm as nadadeiras radiadas, que são sustentados por raios ósseos. São os espinhos, né, que a gente chama popularmente de espinhos. Peixe palhaço, atum, cavalo marinho, os peixes abissais, peixe voador, peixe-leão são exemplos desse grupo, sendo que existem cerca de 24 mil espécies. Vamos ver agora a anatomia de um peixe ósseo. Vamos iniciar com a morfologia externa. Então, eles apresentam a nadadeira caudal, as nadadeiras dorsais, a linha lateral, que serve de equilíbrio, o opérculo, que é uma membrana que protege, né, as guelras, as brânquias. Eles possuem uma narina, a boca, nadadeira peitoral, essa nadadeira que é chamada de pélvica, e a nadadeira anal. Vamos ver agora sobre a morfologia interna. Eles possuem o bulbo olfatório, reconhecendo cheiro, né? Cérebro, cerebelo, eles possuem rim, esôfago, medula espinhal, como é um vertebrado, né? Tem coluna e tem medula espinhal. Eles possuem a bexiga natatória, número 7, que ela infla-se enchendo de ar e auxilia na flutuação desses peixes. As estruturas que produzem os gametas, né? Gônadas, testículo ou ovário. A abertura urogenital, o ânus, intestino, estômago, fígado, coração e brânquias. Então, aqui nós temos a morfologia interna de um peixe ósseo. Olha só, essa parte aqui é bem importante. Nós temos uma tabela que mostra as diferenças entre os peixes cartilaginosos e os peixes ósseos. Os peixes cartilaginosos, o esqueleto, obviamente, é formado apenas por cartilagem, ela não é substituída por ossos, ao contrário dos peixes ósseos. A boca, nos peixes cartilaginosos, a boca é ventral, como vocês estão vendo aqui a boca do tubarão. Já nos peixes ósseos, ela é terminal. As escamas nos cartilaginosos são escamas placoides, com polpa, dentina, semelhante ao dente dos vertebrados. E nos peixes ósseos, as escamas podem ser quitenoides ou cicloides. A bexiga está ausente nos peixes cartilaginosos e está presente nos ossos. Prega espiral, ela aumenta, né, a superfície de contato, aumentando a absorção de nutrientes. Está presente nos tubarões, né, nos peixes cartilaginosos, e é ausente nos peixes ósseos. E a nadadeira caudal, ela tem essa cauda mais afinilada aqui, que é chamado de heterocerca, enquanto nos peixes ósseos é chamado de homocerca. Então, principalmente, a diferença no esqueleto, nas escamas
e em relação à bexiga, né? Que os peixes ósseos apresentam a bexiga e os peixes cartilaginosos não. Características gerais dos peixes ossos. A pele. Muitas espécies de peixes ossos têm a pele dotada de glândulas mucosas, as quais produzem um muco escorregadio. Então, quando você vai, né, tem alguns peixes que se você tá pescando, vai tentar segurá-lo, ele acaba escorregando, por causa desse muco aí. Há espécies que não têm escamas e outras com escamas que variam, né? Pode ser quitenoides, cicloides. A respiração. A maioria das espécies respira através de brânquias, que são altamente vascularizadas, ou seja, são irrigadas com sangue. O peixe engole água, que por sua vez passa pelas brânquias. Nesses órgãos o sangue é absorvido, né? O sangue absorve o oxigênio que estava dissolvido em água e, ao mesmo tempo, elimina o gás carbônico. Em seguida, os opérculos se levantam, permitindo que a água saia, agora carregando o CO2. Então vamos lá, faça o peixe respirar. Para isso, basta clicar aqui. Então, o peixe literalmente bebe água, que contém oxigênio dissolvido. As brânquias, né, que são protegidas pelo opérculo. Então, vai haver as trocas gasosas. E aí, a água agora contendo CO2 é eliminada através das fendas branquiais. Observe novamente, né, a presença do opérculo revestindo e protegendo as brânquias. Vamos falar então como que se dá essas trocas gasosas. A troca gasosa é chamada de hematose. Após entrar pela boca do peixe, a água que contém o oxigênio, ela passa pelos arcos branquiais. Essas estruturas, elas são formadas por filamentos de brânquias ricamente vascularizados, ou seja, são irrigados, né, pelos vasos sanguíneos. O oxigênio, ele se espalha para a corrente sanguínea, enquanto que também o CO2 deixa o sangue sendo absorvido pela água que sai do animal pelas fendas branquiais. Então, o oxigênio é distribuído, né, se espalha pelo corpo e o CO2 deixa o corpo do peixe através das fendas branquiais. Então, a água é eliminada e com a água juntamente o CO2. Ainda sobre a digestão. Eles apresentam um sistema digestório completo, tem boca e ânus, tem glândulas digestivas, como o fígado e o pâncreas. A circulação. O sistema circulatório é fechado, o sangue corre dentro dos vasos sanguíneos, a circulação é simples, o sangue venoso, que é o sangue rico em CO2, ele passa uma única vez pelo coração. Das brânquias, o sangue arterial, que é o sangue rico em oxigênio, ele é levado para os tecidos. As células absorvem o oxigênio e eliminam o CO2. O sangue venoso, que é o sangue rico em CO2, ele retorna ao coração, entra no átrio e sai logo em seguida. Do coração, o sangue venoso é bombeado diretamente para as brânquias, que é o local onde ocorrem as trocas gasosas, hematose. O oxigênio da água passa para o sangue e o CO2 do sangue passa para a água. Então, é isso que vocês conseguem observar, né? Aqui a gente tem justamente mostrando a hematose. O oxigênio da água vai para o sangue e o CO2 do sangue vai para a água, que é levado até as brânquias e aí elimina-se CO2 para o meio externo. Observe que os peixes têm um coração dividido em duas cavidades, um átrio e um ventrículo. Sobre a excreção, a forma como os peixes eliminam os resíduos. Eles possuem um par de rins que servem como
removedores de resíduos do sangue. A urina normalmente contém amônia, que é eliminada pela abertura urogenital. Os peixes ósseos, eles apresentam diferentes estratégias para manter o equilíbrio osmótico. O equilíbrio osmótico seria a concentração de sais e de água que ele tem dentro do corpo. Isso seria o equilíbrio osmótico. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, de como que ele resolve esse problema. Então, os peixes ósseos que são de água doce são chamados de dulcícolas. O problema que eles enfrentam: a concentração dentro do corpo, ela é maior, a concentração de sais dentro do corpo, ela é maior do que fora da água. Portanto, a gente fala que ele é hipertônico em relação ao meio. Então, ele tende a ganhar água. Uma forma de compensar isso é o fato de que esses peixes bebem pouca água e eles também realizam a recuperação ativa dos sais pelas brânquias. Então, eles acabam, né, tendo um processo ali de transporte ativo de sais que gasta energia, mas permite esse controle. E também eles eliminam água pela urina. Então, olha só, o peixe faz xixi, ele elimina a água pela urina e aí acaba perdendo sais e tende a controlar, manter aí o equilíbrio. Agora a gente tem o contrário, o peixe ósseo que vive no mar. Problema que ele enfrenta: a água do mar, ela é mais concentrada de sais do que dentro do peixe. Então, a tendência é que esse peixe perca água. A água vai sair de onde está menos concentrado e vai para o mar, que é onde está mais concentrado. Vamos ver a solução que ele encontrou para sobreviver a isso. Os peixes de água salgada bebem muita água, o que, né, a água do mar tem muito sal, então acaba aumentando aí a concentração de sais dentro do corpo do animal. Ele elimina ativamente sais pelas brânquias e também uma forma de compensar, né, de manter esse aumento nos sais, é que ele elimina pouca urina. Flutuabilidade. Como a maioria dos peixes ósseos apresenta a bexiga natatória, então basta que ele infle nessa bexiga para que ele consiga flutuar. Vamos ver como que o peixe ajusta a sua densidade em diferentes profundidades. Aqui a gente tem o peixe nadando para a superfície. Então, à medida que o peixe desloca-se para cima, né, para a superfície, a pressão externa cai. E isso provoca a expansão dos gases dentro da bexiga. E, consequentemente, diminui, né, a densidade do peixe e o que acaba prejudicando a ação ali dele flutuar. Veja como que o peixe resolve esse problema. Para manter essa capacidade de flutuar, que é a densidade do peixe iguala-se à densidade da água, os gases são eliminados da bexiga natatória e aí ela diminui de volume, aumentando a densidade, e isso faz com que ele se mantenha flutuando. Vamos ver agora quando os peixes nadam para o fundo do mar. O problema: à medida que o peixe, né, desce para o fundo, a pressão aumenta. Quanto maior a profundidade, aumenta a pressão. E isso provoca a retração dos gases dentro da bexiga, o que aumenta a densidade. Então, o peixe tende a afundar. Vamos ver como que ele resolve esse problema. Solução: para manter a flutuação, ele infla, né? Os gases são introduzidos na bexiga. Ele infla a bexiga, aumentando o volume, e aí ele consegue flutuar.
Existe ainda os peixes dipnóicos ou pulmonados, que usam a bexiga natatória para respirar o oxigênio do ar. Então, os peixes pulmonados, eles podem usar, né, a bexiga também para respiração. Ali a gente tem duas espécies, Protoperus annectens e Neuseradotes forsteri, que são exemplos de peixes pulmonados. E o sistema nervoso e os órgãos sensoriais. Assim como nos peixes cartilaginosos, o encéfalo ele é composto por um par de lobos olfatórios que são bem desenvolvidos, cérebro e cerebelo relativamente desenvolvido, o que oferece maior equilíbrio e regulação da postura corporal durante a natação. A medula espinhal ela é protegida pela coluna. Como nos peixes cartilaginosos, a linha lateral ela percebe vibrações mecânicas na água e apresenta um olfato desenvolvido. Quanto à reprodução, apresentam um par de gônadas, testículos ou ovários. A maioria das espécies é dioica, ou seja, o macho é diferente da fêmea. Há uma variedade imensa de características e hábitos reprodutivos. Tem peixes ossos que realizam fecundação externa, que os gametas, né, a postura de ovos ocorre fora do corpo da fêmea. Desenvolvimento indireto, significa que tem larvas. Existem outras espécies que realizam a fecundação interna, ou seja, os gametas são lançados dentro do corpo da fêmea. E o desenvolvimento é direto, sem estágio de larvas. Então, a forma de reprodução ela varia de uma espécie para outra.